Vamos lá, pessoal, vou continuar aqui agora já com o conteúdo da segunda semana, né? População brasileira em crescimento, ritmo acelerado de crescimento da população brasileira e por que a população brasileira está crescendo menos. Páginas 89 a 93, né? Então, na 89 nós temos o crescimento da população brasileira. E aí ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de crescimento natural da população. Como o próprio nome já diz, crescimento natural é aquele crescimento que leva em consideração a taxa de natalidade, né? A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, tá? Então ele só leva em consideração o número de pessoas que nasceram e que morreram. Isso nós já estudamos também esse ano, né? Então, crescimento natural, diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. No crescimento natural, a gente não leva em consideração as taxas de migrações, tá certo? Então, somente o número de nascimentos e de óbitos, tá? Ele traz um gráfico muito interessante, que é o gráfico do histórico do crescimento da população brasileira de 1872 até 2018. Então, ele é bem atualizado, tá certo? Então, ó, a gente percebe que até mais ou menos 1940, 1950, o crescimento da população ele acontecia de forma baixa, né? Ela crescia, porém o ritmo de crescimento ele não era muito acelerado, né? Quando chega 1950, 60, 70, 80, aí a população dispara a crescer, né? Então, esse crescimento da população mais acelerado a partir de 1950, 60, ele vai acontecer principalmente, pessoal, a principal causa da aceleração do crescimento dessa população nessas décadas vai acontecer principalmente por conta das melhorias nas condições de saúde pública da população, tá? Então, descobrimento de vacinas, descobrimento de tratamentos médicos, tudo isso fez com que as taxas de mortalidade do Brasil elas diminuíssem, tá? Então, ao mesmo tempo que a taxa de mortalidade, devido a essas melhorias na saúde pública, elas iam diminuindo, a taxa de natalidade ela cresceu muito mais, tá? Naquela época não existiam planejamentos familiares, não existiam métodos contraceptivos como pílulas, como preservativos, né? Então, as mulheres elas tinham um número de filhos muito maior. Se vocês perguntarem em casa, com certeza os avós de vocês tiveram muitos filhos, né? Hoje, a média de filhos da população por famílias, né, gera em torno de 1 a 2 crianças, né? Ninguém, hoje em dia, né, tem mais 5, 6, 7, 10, 15 filhos, como é o caso da minha avó, que teve 12, tá? Então, no passado, nas décadas passadas, né, nessa época, 1940, 50, 60, as famílias eram muito numerosas, né? Até porque essas crianças, elas ajudavam, né? Então, elas eram uma forma de ajuda para as famílias. Iam trabalhar na roça com os pais, né? Então, elas ajudavam na renda familiar, tá bom? Então, esse crescimento acelerado, ele acontece por esses dois motivos. Primeiro, as melhorias de saúde pública, descobrimento de medicações, de vacinas, tá? Que fez diminuir as taxas de mortalidade, ao mesmo tempo que as taxas de natalidade continuavam crescendo, tá bom? Então, é isso que esse gráfico vem mostrando aqui na página 89. Passando para a página 90, né? Continua falando aí do ritmo acelerado do crescimento da população, né? E uma coisa que é muito importante que ele destaca aqui, ó, é a questão da vacinação, tá?
Muitas crianças no passado morriam antes de completar um ano, tá? Então, essas mortes aconteciam, primeiro, as mães não tinham um pré-natal muito bem acompanhado, né? Quando tinha médico. Segundo, porque não tinha vacina, né? Então, hoje a gente tem um calendário muito eficiente de vacinação, tá? Fez com que as taxas de mortalidade infantil diminuíssem bastante, tá certo? Então, aqui fala ainda, continua falando sobre o crescimento acelerado da população brasileira, principalmente a partir da década de 1950, quando a gente observa aqui, né, nesse gráfico da página 89, tá? Página 90. Página 90, ela traz um assunto que é muito importante, que é o porquê da população brasileira está crescendo menos, tá? Muitas pesquisas vêm indicando, tá, que o crescimento populacional brasileiro ele está entrando no ritmo de desaceleração, ou seja, não está crescendo como crescia antigamente, tá bom? Então, aqui traz um gráfico do crescimento natural da população de 1940 a 2018, né? E aqui a gente vê, ó, a década de 1950, 40 e 50, com um crescimento muito grande de 1950 a 60. Esse crescimento, a partir de 1970, ele começa a diminuir o seu ritmo, como a gente observa nas linhas aqui, né? Então, esse crescimento da população, ele está entrando no ritmo de desaceleração, está diminuindo o ritmo de crescimento, tá? Por que, pessoal, que isso vem acontecendo, né? O que é que está provocando essa redução no crescimento da população? Alguns motivos importantes vocês precisam atentar a isso, tá? Primeiro, planejamento familiar, tá? As pessoas hoje, elas estão planejando, elas estão podendo planejar quantos filhos elas querem ter. Antigamente, como eu falei, não tinha, né, os métodos contraceptivos, tá? E aí as mulheres praticamente todo ano tinham filhos. Agora, né, com o desenvolvimento desses métodos contraceptivos, né, preservativo, pílulas do dia seguinte, pílulas para não engravidar, as mulheres fazendo ligação de trompas, os homens fazendo vasectomia. Então, isso entra para as estatísticas das formas de prevenção, tá? Para não ter filhos, tá? Então, isso veio a colaborar com essa desaceleração do número de filhos por famílias, tá certo? Segundo fator, as mulheres, elas hoje não são mais, vamos dizer assim, houve uma mudança no papel social da mulher, né? Antigamente, a mulher, ela era criada para cuidar da casa, ter filhos, cuidar da família, cuidar do marido, né? Então, a função social da mulher era apenas de dona de casa, né? E hoje a gente vê uma situação completamente contrária do que a gente via no passado. Mulheres são chefes de família, mulheres são mães solteiras, mulheres trabalham fora de casa, mulheres hoje já ocupam mais da metade das vagas das universidades, ou seja, as mulheres estão cursando mais o ensino superior, tá certo? Então, isso fez com que a mulher, ela tivesse menos tempo para a família, né? Menos tempo para servir de dona de casa, né? E mais tempo para pensar na sua carreira, pensar em ter uma profissão, né? Então, esse é outro motivo que faz com que o crescimento da população esteja desacelerando, tá certo? Então, as mulheres hoje, elas não são mais somente as donas de casa. Elas são mães, elas são donas de casa, elas são professoras, elas são médicas, elas são advogadas, elas são motoristas, né? Elas trabalham na construção civil, ocupam cargos que antigamente eram cargos basicamente ocupados por homens. Nós já tivemos mulheres presidentas, nós já temos
lutado muito, né, para que as mulheres consigam ocupar mais a política, né, para que seja uma política que seja voltada para as mulheres, né, que sejam políticas que sejam que deem mais atenção às mulheres, né? Então tudo isso são fatores que contribuem, que colaboram para que haja esse desaceleramento do crescimento da população, tá? Na página 91 tem 4 questõezinhas, né? Eu acho que eu coloquei aqui para vocês fazerem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Página 91 tem essas 4 questões envolvendo esse gráfico que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Página 92, né? Ela só vem reforçar o que eu havia falado, né? A diminuição, a queda das taxas de natalidade, comprovando que as mulheres estão tendo menos filhos, né? Então a gente pode ver que a partir de 1960 começa a acontecer a queda da taxa de natalidade, tá certo? Então, mostrando mais uma vez, né, reforçando que as famílias estão realmente tendo menos filhos, tá bom? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês no texto complementar, tá? E coloquei um texto extra também bastante interessante sobre essa evolução, né? Esse decréscimo, né? Essa redução do número de filhos por pessoa. 1960, a família mais numerosa. 1980, ainda um casal com 2 filhos. 2000 já mostra um outro cenário, né? Uma mulher sozinha, sem a presença masculina, sem a presença do pai, né? Com 2 filhos. E aqui, uma mulher somente com um filho, tá? Então, é a nossa realidade atual, né? Precisamos entender que as famílias hoje, elas possuem uma estrutura diferente, né, do que a estrutura que existia da família mãe, pai, filhos, né? Hoje a mulher, ela já se encontra nessa realidade de ser uma mãe sozinha, de não ter a presença do marido, né? Uma realidade de muitas mulheres hoje em dia, tá certo? Página 93, ainda destacando essa questão da mulher, né? A mulher trabalhando como motorista de ônibus, a mulher cuidando dos filhos sozinha. Então, extremamente importante vocês compreenderem que a função social da mulher hoje, ela é completamente diferente da função social da mulher de 30, 40, 50 anos atrás, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Era até o 92, né? Isso. Pronto. Então, concluindo, tá? O assunto da aula dessa semana, tá bom? Segunda-feira eu envio um novo vídeo já falando sobre a atividade da semana número 3 de maio, tá bom? Assunto extremamente importante, tá? Que a gente vai falar a próxima semana, que são as pirâmides etárias. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem, pessoal, fiquem em casa. É muito importante esse momento a gente ficar em casa, tá bom? Tenham cuidado, lavem as mãos, tá? Se precisarem sair, usem máscara, beleza? Estamos aqui, precisar qualquer coisa, podem chamar, tá? Beijo!